dele, Pai querido amado. Pai santo e querido, ele tem um coração, Senhor Jesus, um coração desprendido, Senhor Jesus. Um coração, Senhor Jesus, de servo, Pai. Então use, Senhor Jesus, use e abençoe a nossa igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja novamente com a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, nós louvamos aqui no início e nós estamos aqui e pedimos a presença do Senhor nas nossas vidas, né? Que nós vamos dar honra a Ele, dar glória a Ele e que assim seja feita a vontade dEle, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Salmos 25. Salmos 25, versículo 14. Bem no meio da Bíblia, Salmo 25, versículo 14. Somente só o 14. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando ao nome do Senhor. O Salmo 25 ele apresentava aqui, por resumir, a seguinte mensagem: a confiança que nós temos em Deus e a intimidade que temos com Deus. Gente, às vezes a gente pergunta o que é ter intimidade com Deus. Aqui na terra, irmãos, como é que a gente é ser íntimo de outra pessoa? É só sentar do lado do banco da igreja e a gente já acha que é íntimo? Não, né? Tem que ter mais profundidade. Então é isso que o Salmo 25 diz aqui. Nós temos que ter essa profundidade com Cristo, de buscar o Senhor em profundidade. Jaconildo, como é que eu faço isso? Aí é que são elas, irmãos. A primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar o pecado. É fácil? Não. É renunciar todas as coisas do mundo. É fácil? Não. A escola bíblica dominical hoje, irmãos, colocou a gente em xeque aqui, né? Mas é uma coisa assim que a gente tem que lutar contra isso. A palavra diz que a gente tem que amar o pecador e não o pecado. Será que como é que soa isso dentro de uma pessoa? Peraí, eu estou amando o pecador e não estou amando o pecado? Será que eu estou pecando ou será que eu não estou pecando? Não, porque o mandamento, os 10 mandamentos que Deus deixou, aí depois ele só falou no final assim, ó, já que vocês não conseguiram fazer esses 10 mandamentos aqui, eu vou deixar apenas um. Ama teu irmão como a ti mesmo. Sabe por que disso? Porque a gente tem que aprender a amar o nosso próximo. Porque senão vai ser em vão. A gente vai continuar aqui fazendo todas as coisas na igreja, vindo aos cultos, vindo nos congressos, participando de tudo que há na igreja, mas nós não conseguimos amar o nosso irmão. Falei hoje aqui pela manhã, vou repetir agora. Uma vez entrou duas pessoas na igreja, eles tinham condutas totalmente avessas aos ensinamentos cristãos. Mas com tudo isso, a gente tinha que amar eles. Infelizmente, um partiu e não conheceu esse Jesus. Aí é ele e Deus.
O outro não, irmãos. O outro continuou aqui em cima da terra, aqui, continuou, até que chegou um momento ele reconhecer a Cristo. O que ele fez? Ele reconheceu a Cristo e falou assim: não, essa vida eu não quero mais para mim. O que eu quero agora é seguir o meu Deus. O que eu quero agora é seguir o meu Jesus. Digo isso, irmãos, porque o pecado deles era, entendeu? Eu costumo falar que não existe pecadinho, pecadão, é pecado. Às vezes a pessoa quer colocar assim: não, eu vou ali, vai ser só um pouquinho. Não, irmãos, não pense assim. Porque aquele pouquinho que você está achando que vai fazer pode te levar para o inferno. Pode te levar para o inferno. Então assim, irmãos, a gente tem que buscar todo o tempo a essência da adoração a Cristo. Todo o tempo buscar a Cristo. É como eu disse aqui, é fácil? Não. Eu até citei o exemplo também que eu recebi ontem isso lá no serviço. Eu recebi esse vídeo. E no vídeo essa pessoa falava assim: eu quero ser tudo aqui na terra, menos crente. Aí o outro perguntou assim: por que você não quer ser crente? Não, porque no mundo a gente pode fazer tudo e não erra nada, sempre vai estar acertando. Mas ser crente não. Se você der um deslizezinho, você está sendo pecador. Olha só, até o próprio ímpio consegue reconhecer que nós estamos aqui na congregação, nós não podemos ter deslizes. Nós temos que buscar sempre acertar. A gente tem que estar sempre buscando acertar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil mesmo ser crente. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que buscar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo está ali falando assim: ei, aquilo ali vai te fazer pecar. Então, ó, foge. Se aquilo vai fazer você pecar, então foge. O salmista aqui, ele afirma que Deus, para os que são dele, os segredos dele vão ser revelados. Olha só que maravilhoso. Se a gente continuar permanecendo, seguindo a Cristo, nós vamos saber quais são as revelações que Cristo tem para as nossas vidas. Quais são as revelações que Cristo tem para as nossas vidas. Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Vai ser depois de amanhã? Não. Tudo isso pertence a Deus. Tudo isso pertence a Deus. Às vezes a gente tem aquela sede de que as coisas do Senhor aconteçam rápido nas nossas vidas. E não é assim, irmãos, que funciona. Não é assim. Deus, ele tem o poder de fazer e um instalar de dedos? Tem. Eu já vivi isso. Eu começar uma oração às 11 horas, quando foi 13 horas da tarde, a resposta já está nas minhas mãos. Muito rápido, irmãos. Muito rápido. Porque eu sou melhor. Não é porque eu sou melhor. Eu acho que naquele momento ali, o meu íntimo com Deus, a minha intimidade com Deus estava tão grande, que a minha necessidade era tão grande, que Deus, ele pegou e reconheceu assim: ei, peraí, aquele ali está orando e está pedindo com o coração, de coração mesmo. Ele não está pedindo da boca para fora. E é assim que nós temos que fazer. É ter intimidade com Deus. Confesso para os irmãos que no início da caminhada, quando a gente está ali nos primeiros passos, ali nos primeiros anos ali na igreja, a nossa fé é tão grande, que se a gente falar para um morro, sair daqui e ir para ali, a gente consegue. Aí depois vai caindo. É normal, irmãos. Eu falo normal assim, é porque a gente entra naquela sequência ali, já está ficando no... Não é por isso. Eu falo que é normal porque a gente crê no Deus, mas Deus também tem que apresentar para as outras pessoas. Deus, ele faz para a gente o tempo todo. A gente que não reconhece. O tempo todo Deus está do nosso lado. Mas assim, quando a gente coloca a fé em ação, vocês podem ter certeza que Deus vai se curvar, porque a palavra dele fala isso, que ele está sentado no trono, ele se curva e olha e fala assim: ei, ali está um filho meu, ali eu estou vendo a necessidade do meu filho, ali eu estou vendo o que ele está precisando. Vai lá, anjo,
entrego para o meu filho. E é desse jeito que o Senhor faz. Quando o Senhor fala aqui na palavra dele, a gente ter esse pacto com Ele, que a gente vai ter as revelações que Ele tem para nós, Deus, Ele é justo, irmãos. Ele é justo. Sabe por que eu digo isso? Porque assim, num concurso, a gente vai fazer um concurso. Se a gente não estudar, a gente vai passar? Claro que não. Aí às vezes a gente vê um ímpio pega e passa. Mas ele estudou. Se você tivesse feito pelo menos um mínimo ali, Deus poderia te capacitar e fazer com que você passasse. Eu falo isso, irmãos, porque eu passei no concurso em 98, que era o que eu mais queria. E eu sempre procurando, e quando as pessoas falaram que eu passei, eu procurei meu nome logo no início lá, porque eu estava tão bem, mas não. Quando eu fui ver, meu nome era o último. Depois de mim não tinha mais ninguém. E eu tenho um orgulho tão grande dessa minha vitória, que hoje eu tenho um outro irmão que conseguiu um diário oficial lá de 1998. Quando eu vi aquilo ali, eu chorei. Deus foi misericordioso comigo. Eu às vezes peguei e falei assim, não, eu quero ser um bichão, eu quero estar lá na frente. Mas não, Deus pegou e falou assim, ei, baixa tua bola. Sou eu que faço tudo por você. Baixa tua bola. Eu querendo lá, aí até hoje o pessoal da minha turma chega assim e fala assim, e aí 4.304? Entendeu? É tão gostoso quando eu ouço isso hoje, que traz sempre a revelação a mim do que Deus fez comigo. Do que Ele fez comigo lá no passado. Irmãos, eu vou falar isso aqui, mas os irmãos não se escandalizem porque eu sou melhor do que ninguém. Em 98, de 96 a 98, eu consegui passar em 5 concursos. Mas eu estudava, eu sempre falo para minhas filhas, vocês querem ser 100%, então estude muito. Eu sempre fui um aluno mediano. Eu não sei o porquê que eu estou falando isso aqui, mas deve ter alguém com a mesma situação. O aluno mediano, ele vai passar no concurso, mas não vai ser com aquela nota que ele espera ter. Eu sempre fui um aluno mediano, mas sempre estava ali, passando nos concursos, e sempre classificado. Fui classificado. Então assim, irmãos, a gente tem que se esforçar. Para a gente merecer. Olha só, eu tinha uma coisa comigo, mesmo sendo do mundo, quando eu ia fazer minha oração, eu sempre caía de joelho. Eu nunca fui de orar assim, que eu fazia as minhas orações lá, que aqueles que não nasceram em berço evangélico sabem, de estar em pé nem nada, mas hoje eu entendo isso, que não é a posição. Mas o Senhor fala isso. Se você quer ter alguma coisa, se joga no chão, se prostre ao Senhor. É o jeito da gente ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus que vai ser a gente vencedor. É o que a palavra do Senhor nos ensina. A gente, com a intimidade com o Senhor vai trazer as revelações que Ele tem para nossas vidas. Olha só, depois disso, eu tentei outras vezes fazer outros concursos. Mas olha só, a minha pequenez. Por que eu digo isso? Eu, quando pedi para Deus, eu pedi um concurso onde fosse satisfazer os meus desejos. Aí hoje eu quero fazer outro, não. Aí o Senhor pega assim, não, mas peraí, você pede uma coisa e depois você muda para outra. Não é assim que funciona. Ele pode abençoar, mas será que você vai estar lá, vai estar bem? Ou vai se frustrar? Olha só o que Deus faz nas nossas vidas. Depois de tudo, depois de ter passado o processo todinho, chegou um tempo que eu cheguei a chorar dentro do ônibus, naquele momento ali que eu falei assim, Senhor, eu não quero voltar para aquele lugar. Porque doeu tanto a humilhação que eu passei lá. Aí
Quando eu cheguei em casa, minha mãe viu o meu olho vermelho, pegou e falou assim: o que foi, meu filho? E meu pai perguntou também: o que foi, meu filho? O que você tem? Eu falei assim: pai, se for para me passar por tudo aquilo lá de novo, eu prefiro pedir baixo, eu prefiro sair. Aí o Senhor veio, eu peguei e falei assim: Senhor, me dá um bom lugar para trabalhar. Irmãos, e eu falo isso com vocês, são 25 anos no mesmo local, 25 anos fazendo o mesmo trajeto. Se não é Deus na minha vida, eu não conseguiria. Eu já tinha saído. Confesso aos irmãos que teve vezes que eu tentei sair de lá, aí vi o Santo Espírito pegar e falar assim: ei, lembra quem foi que te colocou aí. Não adianta você querer sair. Às vezes chega um amigo, pega e fala assim: ei, vamos para lá, vamos para tal lugar. Eu pego e falo assim: não, eu vou ficar aqui. Eu sei aonde que eu tenho que ficar. Pode chegar a hora do Senhor pegar e falar assim: não, agora você não vai ficar mais aí, agora você vai para outro lugar. Mas é igual eu falei, a intimidade com Cristo é que faz isso com a gente, irmãos. Da gente orar e pedir a Deus tudo e Ele fazer nas nossas vidas. E assim, irmãos, isso tudo é para aqueles que o temem. Quem tem temor ao Senhor não é de tremer, não é de temer, é de reconhecer que Ele é o único que pode todas as coisas em nossas vidas. Ele é o que tira e Ele é o que coloca. Ele é o que abençoa e é o que retém. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes a gente quer tanta coisa, a gente quer tanta coisa nas nossas vidas e acha que aquilo ali vai trazer benefício para nossas vidas. E não é assim, irmãos. Não é assim que a gente vai conseguir. A gente tem que entender que o Senhor é quem faz todas as coisas nas nossas vidas. Ah, Diácono Ronildo, mas você está falando e está dizendo. Não, irmãos. O Senhor é aquele que abre a porta e que fecha a porta. A própria palavra dele diz isso. No momento que você está com intimidade com o Senhor, Ele vai chegar assim e vai abrir a porta. Mas se Ele vê que você está distanciando dele, Ele vai fechar a porta, irmãos. É assim que Ele faz. Sabe por quê? Porque Ele não quer perder nenhum de nós. Hoje na história bíblica a gente aprendeu lá, em Gênesis 1, o homem foi criado por Deus, imagem e semelhança. E Cristo, Ele tem nós nas mãos dele, sabe para quê? Para que naquele grande dia, quando a gente chegar lá na frente do Pai e Ele for o nosso advogado, Ele fala assim: não, esse aí vai entrar também junto comigo, Pai. Sabe por quê? Porque Ele fez as boas obras, Ele seguiu os seus mandamentos. Se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então é assim, irmãos, que o Senhor faz com a gente. É assim que Deus faz. Ele não quer perder nenhum de nós. Ele quer que todos nós vamos para a casa do Pai. Até mesmo porque a palavra diz que na casa do nosso Pai tem muitas moradas. E Jesus Cristo já passou aqui na terra e foi para lá para preparar essas grandes moradas, essas enormes moradas. Sabe por quê? Porque Ele sabe que o povo dele, eleito por Ele, já está aqui na terra. Aleluia. O segredo sobre a palavra que a gente leu aqui, irmãos, é a gente se humilhar ao Senhor. Eu já contei aqui algumas vezes que na minha juventude, meu pai, só no final de carreira mesmo, que ele chegou a ter um salário melhor, mas durante a vida dele, ele às vezes para ter aquele mais no salário, ele fazia bico. E às vezes nesse bico, ele chamava eu e meu irmão para ir com ele. Aí eu acho que eu tinha na faixa de 12 anos por aí. Aí uma vez meu irmão, de 14 para 15 anos, é isso mesmo, meu irmão já começou a trabalhar e eu ia com meu pai. Aí meus amigos todos ali brincando ali, e eu estava com meu pai fazendo um bico junto com ele. Aí chegou um momento, irmãos, que durante a pintura
na comieira, eu falei assim, mas eu não estou vendo aqui como que eu vou fazer isso. Para que meu pai só lá dentro do quarto só dava eu falava uma coisa e ele respondia outra. A comieira era tão alta assim que não tinha como eu pintar, né? A gente sabe que mas para mim chegar tinha um obstáculo, aí ele pegou e falou assim, não, tu vai ter que ir por esse lado aqui, por outro lado aqui, não tem como. Aí eu peguei e falei assim, pai, mas... E eu falava com ele aqui de um lado e ele lá no outro quarto escutando. Eu falei assim, pai, eu não consigo. Ele pegava assim, só mais um degrau. Aí ele subiu, eu falei assim, eu alcancei, mas ainda falta um pedaço. Ele, só mais um degrau. Eu subi, alcançava outro degrau, só mais um degrau. E eu alcançava. Eu peguei e falei assim, rapaz, que interessante. Aí um dia eu trazendo a palavra aqui do Senhor, o Senhor me fez lembrar disso. Sabe por quê, irmãos? Porque na palavra do Senhor diz que todas as vezes que a gente pega e fala assim, eu não consigo, aí Deus pega e fala assim, consegue sim. Sabe por que você consegue? Porque existe isso aqui, ó. Porque existe a palavra do Senhor. Aí você pega e continua falando assim, Senhor, mas eu não consigo, não estou vendo saída para isso, nem para aquilo. Aí o Senhor pega e fala assim, consegue sim, continua orando, meu irmão. Aí ele continua orando, meu filho, continua orando. Aí ele pega e fala assim, Senhor, mas eu não estou vendo saída para isso aqui. Ele fala assim, então continue que eu vou te ensinar o caminho certinho. Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu estou fazendo? Eu já estou desesperado. Aí o Senhor fala assim, desce mais um pouquinho. A gente às vezes não consegue entender, mas o Senhor fala nessa noite para a gente aqui, nós temos que descer na presença do Senhor. Como que é isso, descer? Diácono Ronildo falou assim, sabe o que é descer? Se prostrar mesmo perante o Senhor. É ajoelhar ao Senhor e pedir, entender que Ele é o único que pode todas as coisas nas nossas vidas, e entender que Ele é o único Salvador das nossas vidas, e entender que Ele é o Filho, a gente pedindo para o Filho, que Ele intermediando é que Ele vai levar o Pai. Os irmãos têm que entender que toda vez quando a gente se prostra de joelhos, quando a gente se prostra perante ao Pai, Ele se curva e entende quais são os nossos pedidos, quais são os nossos anseios. A gente tem que se declarar ao Senhor. A gente tem que dizer para Ele o tempo todo, Senhor, eu estou aqui passando por essa necessidade, e é o Senhor que pode todas as coisas em nossas vidas. Deus, eu te peço, me ajuda, Pai, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda nas minhas fraquezas, que Ele assim fará. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que a gente pega e fala assim, eu não vejo mais saída para isso, eu não vejo mais resposta para isso. Aí o Senhor está trabalhando. Falo isso porque hoje a gente estava ali em casa, minha esposa falou uma coisa, e eu falei assim, a gente às vezes pode até não querer bradar naquele momento ali, sabe por quê, irmãos? O inimigo também escuta os nossos pedidos. Às vezes a gente tem que entender ali, quando nos gemidos inexprimíveis ali, o Senhor às vezes faz bem mais do que quando a gente está ali declarando, sabe por quê? Porque o inimigo das nossas vidas, ele também ouve o que a gente pede. Assim como lá no livro de Jó, diz lá que Jó, falando, pedindo ao Senhor pelos filhos dele, pela casa dele, aí o Satanás chegou lá até o céu lá e falou assim, deixa eu tirar na vida dele. Satanás até permitiu, Deus até permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó com doença, mas Deus não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Uma coisa que a gente aprende com a história de Jó, irmãos, é a intimidade que ele tinha com Deus. É ser muito íntimo, é muita intimidade. Ele chegar e entregar a vida dos filhos deles dia antes e falar assim, Senhor, eu sei que meus filhos vão pecar amanhã, mas perdoa-os, Pai. Quem de nós aqui, eu mesmo falo, eu tenho minhas filhas, eu nunca pedi para o Senhor anteriormente para perdoar o pecado delas amanhã, e a palavra do Senhor nos ensina isso. Mas eu tenho buscado ao Senhor, pedir ao Senhor estratégias para que eu possa saber como orar, irmãos.
Às vezes as pessoas estão aqui, sentadas aqui, e falam assim: nossa, o Diácono Ronildo é um homem de oração. Sim, irmãos, eu tenho me esforçado. Assim como a diaconia, espero também, falo também até pela pastora também, às vezes todo mundo pensa que nós oramos melhor. Não, irmãos. A oração é a intimidade sua com Deus. É intimidade. Sabe quando você chega com naquele teu amigo íntimo ali e começa a falar com ele ali: ah, irmão, eu estou assim assado. É isso que o Senhor quer da gente. A intimidade. Essa intimidade que o Senhor quer da gente chegar, se prostrar e dizer para Ele assim, ó, falar o tempo todo, quando a gente sentar para falar com Deus, sentar, ajoelhar, deitar, sei lá, irmãos, a sua intimidade com Deus, quando você estiver ali perante Ele, que na hora que você fala assim, Pai, e Ele já entende que é Ele, e você estiver ali diante dele e começar a falar: Deus, eu necessito disso, me ajuda a resolver isso. Pai, já está doendo. Já está doendo. Já está doendo. Está doendo muito, Pai. Me ajuda. Eu tenho feito isso, irmãos. Às vezes as pessoas olham para a gente e pensam que a gente é super-homem. Não, não existe super-homem, não existe mulher maravilha, não existe super-crente. Todos nós temos uma dificuldade. Todos nós temos uma dorzinha ali, um espinho na carne. Esse espinho que machuca. Esse espinho que nos faz pecar. Esse espinho que nos faz sair dos caminhos do Senhor. Nós temos que buscar o tempo todo essa intimidade com Cristo, essa intimidade com o Pai. Como é que nós vamos fazer isso? Nos entregando ao Senhor, dizendo para o Senhor o tempo todo: Deus, eu necessito da sua ajuda, eu necessito que o Senhor faça isso na minha vida. Mas sempre lembrando, sabe de quê, irmãos? Do que Deus deixou na Bíblia, do Pai Nosso. Sabe por quê? Que seja feita primeiro a vontade do Pai e não a nossa. E não a nossa. Porque a nossa vontade é ter isso, a nossa vontade é fazer aquilo, quando na verdade o Senhor vem e nos diz assim, ó: ei, calma, eu sei o tempo certo de todas as coisas, eu sei o tempo de abençoar, eu sei o tempo de reter, e nós temos que estar preparados, irmãos. Sabe por quê? Olha só, a gente está aqui em cima da terra, se a gente leva um não do patrão, a gente consegue reter. Mas se a gente levar um não de Cristo, a gente quer abandonar a igreja. Se a gente levar um não dentro da igreja, na igreja não serve mais para mim. Não é assim, irmãos. A gente tem que entender que o tempo do Senhor, o tempo certo dele não é o nosso tempo. O tempo certo de Deus é o tempo que Ele escolheu para nossas vidas. Está entrando até pelo óculos aqui. Na minha juventude, eu lembro que a gente ia uma vez para a escola, aí começou aquela conversinha de jovens ali, e eu lembro que eu declarei o que eu queria para a minha vida. Falei, ó, eu quero um emprego tal, quero ter 2 filhas, e sempre pedia para Deus, assim, depois que eu tive minhas filhas, sempre pedia para Deus assim: Senhor, não deixe, Senhor, que o meu pecado faça com que minhas filhas venham pecar. Não deixe, Senhor, que elas se desviem numa conduta normal e ética da sociedade. Eu pedi assim, irmãos, ética da sociedade. Nunca pedi pelo Senhor, mas o Senhor foi misericordioso comigo. Nunca deixou minhas filhas
se desviarem assim tão cabuloso para o lado do mundo. Falo isso porque os irmãos sabem que tem uma juventude aí necessitando de conhecer o amor de Deus, de necessitando conhecer o que são os caminhos de Deus. Eu acredito que as coisas do Senhor, quando você pede com o coração, Ele as revela, que é assim como diz aqui no Salmo, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós vai ser revelado, mas não no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. Se coloquem de pé nessa noite. A palavra do Senhor é assim, irmãos. Ela nos fortalece todos os dias. Eu tenho pedido ao Senhor para dar discernimento das coisas que Ele tem para a minha vida. Aí às vezes eu falo com os irmãos mesmo aqui de coração. Às vezes eu quero ver tão rápido, mas o Senhor pega e fala assim: não, calma, é no meu tempo. Antes, irmão, de ministrar a palavra aqui, a palavra ela vem até mim, não é porque eu quero jogar para a igreja, não. Primeiro eu passo por, a palavra vem e passa por mim, eu recebo, eu entendo o que Deus está falando e é repassado para a igreja. Assim que o Senhor nos usa aqui no altar. Não pense que é porque a gente está jogando para a igreja, não, irmãos. Não. São ensinamentos primeiramente para nossas vidas. Amém? Diante dessa palavra, irmãos, eu queria saber essa noite se tem alguém que não conhece a Cristo ainda, que quer conhecer esse Cristo e ter intimidade com Cristo. Tem alguém nessa noite que não conhece a Jesus ainda e que quer fazer essa confissão a Cristo? Ou às vezes já teve desse lado aqui, já sabe quais são os caminhos do Senhor e por qualquer circunstância deixou de seguir o Pai, deixou de seguir as coisas do Senhor e se desviou do caminho por fraqueza ou por qualquer outra coisa. Tem alguém nessa noite? O louvor vai estar ministrando aqui. Enquanto o louvor ministra, faz essa análise dentro de você. Faz essa análise para saber se o Senhor conversou com você, tocou no seu coração nessa noite. E se você assim quiser, vem até aqui à frente, que nós vamos fazer essa oração por você. Nós vamos estar orando por você, pedindo ao Senhor que dê forças para que você receba Ele novamente de coração. Amém? Os irmãos podem continuar glorificando o Senhor. Glória a Deus, aleluia.